Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar estamos nós aqui. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até quem se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
noite, a paz do Senhor a todos. Momento da gente mandar o nosso abraço para aqueles que estão conosco nessa noite. Mandar um beijão aí para Beatriz que está com a gente, Isilda. Tem gente que já esteve com a gente hoje às 7 horas da manhã. Meu querido Elias, que está na França e escreve em grego. Mandar um beijão aí para o João Holanda. Sueli, que está em Portugal, aproveitando lá, terra muito boa, nação valente. Minha esposa está comigo também, está com nós todos aqui nessa proposta de buscarmos mais ao Senhor. E se eu esqueci de alguém aí, me perdoe. Salas de vídeo, se porventura estiverem sendo abertas aí, que o Senhor nos abençoe. Eu quero te convidar agora para uma coisa muito especial, para a gente orar junto. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Eu faço esse convite para nós orarmos juntos. Pai, oramos a Ti nessa noite te pedindo algo. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, sonde o nosso coração. Vê se há algo em nós mal e nos conduz pelo caminho eterno. Que sejamos libertos pela Tua santa palavra. Que através daquilo que será falado, os nossos corações sejam livres de amarras que possam nos prender, talvez a nós mesmos, talvez a maus hábitos, porque queremos ser somente Teus, Senhor. Queremos desfrutar de mais intimidade contigo. Fala ao nosso coração, faz a obra que não podemos fazer sozinhos, que dependemos que o Senhor faça. Age no nosso coração, age no nosso meio. Nesse tempo difícil, vem nos fortalecer, animar. Senhor, acrescenta fé aos nossos corações e que vejamos a cada dia o Senhor manifestar-se com o seu poder e glória sobre nós, em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, eu queria relembrar a você que a gente tem uma programação semanal muito abençoada. Como esse vídeo depois vai para o YouTube, se porventura alguém assistir depois, é sempre bom a gente estar tocando, né, no que a gente vem fazendo. A gente tem uma programação semanal. Todos os dias a gente tem uma devocional às 7 horas da manhã. Nessa devocional a gente ora, nós pregamos o Evangelho, sempre um capítulo, estamos fazendo uma leitura continuada, nós ali reagimos, interagimos com aqueles que estão ao vivo, né? Uma transmissão, e além de darmos a bênção apostólica, nós oramos também, colocando o nosso dia na presença do Senhor. Terça-feira, que é hoje, a gente tem uma mensagem voltada para a libertação através da palavra. Então não é exorcismo, é pela pregação da palavra que cremos ser libertos de situações que talvez a gente já identificou e não conseguiu resolver. Será que tem coisas na sua vida que você já identificou que precisam melhorar e você não consegue? Eu tenho muitas coisas. E a partir desse propósito eu compreendi que precisava de ter um espaço reservado na semana para atacar a necessidade de libertação, não é? E aí na quinta-feira a gente tem uma live voltada para a cura da alma, que não é bem cura interior, porque eu acho que isso acabou se tornando um chavão para retiros espirituais que querem curar a pessoa num final de semana. Não dá. Você pode viver uma experiência num final de semana, mas o tratamento é algo que envolve mais tempo, é lento, é paulatino, é dia após dia, mas que precisa acontecer. Na quarta-feira, pelo Instagram, a gente tem uma live de oração. E o propósito maior desse tempo que a gente passa orando por motivos gerais e os motivos que as pessoas trazem é incentivar as pessoas a orarem. Não tem como a gente viver uma vida cristã sem oração. E eu entendi com a minha família que a gente tinha que dar o exemplo e tinha que separar um tempo de qualidade para orar, e faço votos de que muitas pessoas façam isso também, não é? A gente tem na sexta-feira o que a gente está chamando
carinhosamente de culto offline, que é o nosso incentivo a que você faça um culto na sua casa. Não é para você fazer o que você faz numa reunião dentro da igreja, dentro da sua casa. É você separar um tempo e com muita criatividade que o Senhor vai dar, você juntar a tua família e haver uma aplicação objetiva, direcionada para a tua casa, você e os da sua casa. Esse culto a gente não transmite, a gente não chama ninguém de fora, somos nós os da casa. Não é? A gente tem no domingo 3 programações, como a devocional é todos os dias, acontece todos os dias, no domingo também temos. Mas às 9 horas a gente não abre mão de dar um estudo bíblico, porque a gente crê que é necessário a gente ter fundamentação bíblica para sermos uma igreja do Senhor. Então a gente estuda sistematicamente as Escrituras e no domingo à noite a gente tem mais uma live com uma pregação que tenha um enfoque mais evangelístico mesmo, de falar sobre o Evangelho. Então essa é a nossa programação semanal. No sábado a gente sempre dá indicações para ministério infantil, trabalhar com crianças. Então a gente sugere programações, livros, ministérios que trabalham com crianças, e ao longo da semana a gente também procura dar sempre uma sinalização de alguma ação social bacana que esteja sendo feita. Né? Um projeto que a gente conheça, que a gente possa transmitir para que os irmãos também conhecendo possam colaborar. Tá? Então essa é a nossa programação aqui da semana. Tem gente fazendo churrasco hoje, é isso mesmo, não é? O João Holanda está lá na casa dele, em Friburgo, fazendo um churrasco e assistindo. Deus abençoe. Que você não entre na carne, né? Mas possa se encher mais do Espírito Santo. Meu amigo querido. Sandra Regina, chegou na hora boa. Sandra, Karina, é agora que a gente vai começar a mensagem dessa noite. Bom, eu estou dando um título para essa mensagem que é o devaneio da mente. Eu reconheço, eu identifico que a minha mente, por vezes, ela entra num devaneio. Você talvez viva essa experiência também, e é contigo que eu quero falar. Como está a nossa mente? Será que estamos perturbados? Será que estamos oprimidos? Será que estamos nos sentindo entediados, esvaziados de propósito? Bom, existe um texto que pode nos ajudar e é sobre isso que eu gostaria de refletir muito rapidamente com você nessa noite. Efésios 5, verso 16. O texto diz assim: remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por remir a gente entende que é uma sinalização da palavra de que a gente deve aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Bom, me ocorreu algo e eu quero passar isso para você. O tempo, ele é gerido, ele é percebido pela nossa mente. Eu vou te dar um exemplo para que você compreenda com muita clareza onde quero chegar. Uma coisa pode ser rápida aos teus olhos, para mim pode ser extremamente demorada. Eu passo tempo com uma pessoa que gosto e aquele tempo passa muito rápido, não é? Esses dias a gente teve a oportunidade de almoçar junto com a Karina. Foi tão maravilhoso, mas passou muito rápido, porque quando a gente está diante de uma pessoa que a gente gosta, a percepção do tempo ela é muito dinâmica, não é? Agora, quando você está num lugar em que você está se sentindo hostilizado, ou que você está se sentindo deslocado, a hora não passa. Eu me lembro quando eu dava aula em escola, eu sempre dizia isso para os alunos, não é? Aula boa passa rápido. E uma aula chata realmente é o mesmo tempo, não é? Mas parece que demora uma eternidade. Então há um cuidado. Para eu aproveitar bem o meu tempo, vou precisar ter uma mente abençoada, edificada, fundamentada em Jesus. E essa é a pergunta dessa noite para cada um de nós. Como é que está a nossa mente? Se a minha mente estiver suja, se a minha mente estiver sobrecarregada,
se a minha mente estiver cansada, esgotada, minha percepção do tempo será complicada, será turbada, será uma consciência sobre o tempo distorcida. Então, se a gente não se aplica a essa obra em que, no sangue de Jesus, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, a nossa mente é liberta, se a gente não age nesse sentido na nossa jornada espiritual, podemos estar sofrendo prejuízo na nossa vida, porque não vamos aproveitar bem o tempo. Admiro as pessoas que fazem muitas coisas. Você tem a Karina aí, que estuda muito, João Holanda, Sandra Regina, não é? Pessoas que se aplicam, e é interessante que pessoas que se aplicam bem ao tempo que possuem, fazem muita coisa. E às vezes você conhece pessoas que têm tempo de sobra e não conseguem produzir quase nada. Se você tiver que dar uma tarefa para alguém, dê para uma pessoa ocupada, porque a pessoa ocupada, ela faz uma gestão do tempo dela muito melhor do que quem porventura tenha muito tempo, mas não administre bem. E eu quero mostrar para você que essa má administração tem a ver com a mente. Tem a ver com a mente. Eu preciso muito ser liberto ao nível da minha mente, porque a minha mente pode estar me sabotando. Eu posso perceber mal a passagem do tempo, não é? Eu até anotei aqui algumas coisas para a gente pensar. Talvez você vai se identificar ou vai conhecer pessoas que passem por isso. Tá? O texto diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Eu quero te sinalizar esses dias maus com o que a gente pode comparar. Você quer ver um sinal dos dias maus? A falta de tempo. A gente alega a todo tempo que temos falta de tempo para fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Deixa eu ler aqui o que Eliseu está dizendo. Verdade, aulas de matemática para se arrastava e já de francês e espanhol me passavam voando. É isso, não é? A gestão que a gente faz do nosso tempo tem a ver com a maneira como a gente acredita, o que a gente admira, o que nos atrai, o que nos repele, não é? E aí, voltando aqui à sinalização dos tempos maus. Eu conheço pessoas que fazem tudo e não fazem nada. Vivemos uma geração, eu tenho filhos adolescentes, não é? E percebo com muita facilidade que um adolescente é capaz de dizer que está estudando, escutar música e vendo televisão, uma série da Netflix ao mesmo tempo. Vivemos uma geração que faz tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada ao mesmo tempo. Eu fui pastor de jovens em alguns lugares por onde eu passei e a minha última experiência foi de desconfiar que eu tinha jovens que não conseguiam absorver bem a palavra. E não deu outra. Conversando com eles mais de perto, alguns sequer conseguiam manter a atenção porque já tinham índices de ansiedade altos o suficiente para não conseguir prestar atenção em nada. Eu tenho muita preocupação em ser dinâmico, como é óbvio. Eu não gosto de passar de meia hora de mensagem, não é? A gente tem uma live que dura 40, 50 minutos, mas porque tem oração, tem louvor, a gente notifica os irmãos acerca de alguma coisa que a gente esteja fazendo, mas a mensagem propriamente dita, se você perceber, não vai passar disso. Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com as pessoas. Por quê? As pessoas estão ultra apressadas, então elas não param para ouvir nada. Elas escutam 1 minuto, a gente tem essas avaliações, essas estatísticas todas em redes sociais, de quanto tempo, em média, as pessoas passam vendo uma live. Eu tenho essa informação. E é complicado perceber o que vamos produzir se não ouvimos nada, se não paramos para prestar atenção em nada. E aí é que eu entro com a necessidade que eu e você temos de sermos libertos ao nível da nossa mente. Eu quero
fazer um apelo essa noite a você. Se você não lê a Bíblia, ora a Deus e pede libertação da tua mente para que você consiga ler a Bíblia. Se você parou de estudar e deseja voltar a estudar e fica procrastinando, eu faço um apelo que você se ajoelhe, se quebrante na presença de Deus e clame por libertação para você conseguir voltar, porque estamos dando desculpas que estão nos trazendo uma ilusão, uma pretensão, uma presunção de justificativa sobre o que a gente não está fazendo. É óbvio que eu não posso dar essa informação de maneira solta, dizer, se você não está estudando, volta a estudar, se você não consegue ler a Bíblia, dá um jeito. Não. Eu estou dizendo para você que um caminho adequado ao que você talvez precise é a libertação. Pai, eu preciso de libertação para que eu consiga voltar a me interessar por aquilo que eu preciso fazer. A gente precisa desenvolver novas competências, é algo que tem a ver com esses dias maus, a necessidade de aprender coisas novas. Eu me lembro de uma experiência muito interessante, né? Meu filho tem 3 anos, o mais novo, e aí, coisa de 2 anos atrás, ele usava fralda e ele estava chorando, meu pai dizia assim, coitado, será que não é o alfinete da fralda? Eu falei, pai, não se usa alfinete na fralda, sei lá, 30, 40 anos. Não se usa mais fralda de pano. Passou. E a gente teve que se adaptar a essas novidades. Então é impossível a gente viver se a gente não procurar esse caminho da libertação. Estamos vivendo com muita ansiedade e eu quero dizer algo aqui ousadamente. Tem muita gente que acha que é livre. Tem muita gente que está achando que está desfrutando de liberdade, mas está tremendamente prisioneiro da preguiça, está prisioneiro de influências que nem percebe que trazem má influência, hábitos que nem nos damos conta que temos. Então, chegou o tempo do povo de Deus ser despertado para a verdade de que precisamos de libertação. Precisamos ter a capacidade, não é? Já chegamos, infelizmente, à conclusão, eu converso isso com os meus filhos, não é? Chegamos, infelizmente, com a notícia de que essa geração ela tem um QI, um coeficiente de inteligência mais baixo do que a anterior. Ora, mas com tanta coisa, com tanta opção, eu estava contando para minha filha mais velha esses dias, que eu me lembro que a minha primeira aula na faculdade de metodologia da história, ninguém entendeu nada. A gente se desesperou, não existia YouTube, não tinha Google, não tinha como a gente checar uma informação pela internet, sequer havia banda larga. E eu me lembro que eu me juntei com mais 2 alunos e fomos para um café para conversar com o professor, para que ele nos explicasse como a gente ia ser iniciado num tema que para a gente era um verdadeiro monstro, não é? Que a gente temia. Hoje em dia, se eu digitar no YouTube ou no Google qualquer tema sobre história, a gente vai ter milhões de pessoas falando sobre o assunto, pessoas que vão me trazer com mais facilidade, com as quais eu vou me identificar mais ou menos, enfim, eu tenho oportunidades. Mas os dias são maus. Precisamos vigiar, porque no meio de tanta informação, há muita desinformação. No meio de tantas coisas que são faladas, existem muitas notícias falsas, fake news. No meio de tudo que estão falando, há muito sensacionalismo. E aí a gente precisa realmente de procurar ter uma vida com Deus profunda e se aplicar nesse caminho da libertação, no sentido de que nossa mente ela não fique cativa a mais influências, mas seja cativa ao nome do Senhor Jesus. Você se sente confuso às vezes? Tem dias que eu me sinto perturbado porque muita coisa para fazer e às vezes eu começo e daqui a pouco não me lembro mais o que eu... Sinais de que é preciso parar tudo,
orar a Deus, se dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso ser liberto. Quem trabalha muito, tem gente que se orgulha de dizer, eu trabalho muito. Cuidado, talvez você esteja trabalhando errado. Né? Existem pessoas que se apegam à maneira como trabalham e já não identificam como trabalhar de maneira mais dinâmica. Tem coisas que você pode passar para outras pessoas fazerem. Tem coisas que você não pode delegar, porque se você delega, você acaba fazendo duas vezes, porque a pessoa tenta fazer, não faz do seu jeito, você explica como tem que fazer, e aí daqui a pouco você está fazendo pela pessoa que você pediu para fazer. Existem os dois lados. Então há muita confusão na nossa mente, nesse oceano de informações, precisamos que o Senhor nos liberte para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo. Não dá para ficar vivendo a vida para, com o tempo passado, a gente olhar para trás e dizer, se eu pudesse voltar atrás. Não, em nome de Jesus, precisamos ser libertos e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje. Não podemos nos prender ao futuro, não sabemos como será, não podemos nos prender ao passado, já passou, a gente tem que avançar, a gente tem que prosseguir para o alvo e estamos com dificuldade de viver o agora. Estamos com dificuldade de viver o presente, não há como nos aplicarmos à palavra de Deus quando ela diz que nós devemos remir o tempo se não nos aplicarmos ao presente, porque é o único tempo que existe. O único tempo que existe é o tempo que você está vivendo agora. Quando o amanhã chegar, ele não será o amanhã, ele será o hoje. A gente no máximo se aplica hoje em alguma coisa que, obviamente, vai dar um desdobramento, vai ter um desdobramento amanhã. Não é? A gente não vive como se não fosse existir o amanhã, mas a gente não pode se apegar a um tempo que ainda não existe, negligenciando o tempo presente. A gente não é capaz de, ao tomar banho, relaxar, porque talvez durante o banho estamos pensando nos nossos problemas. Já não somos capazes de olhar os lírios do campo, porque a vida está muito corrida, e aí a gente não acaba reparando naquilo que Deus quer que a gente pare para reparar, para assim ser ministrado pela criação de Deus. Não temos tempo para conversar com quem amamos, porque estamos apegados a uma série de coisas, e aí perdemos a conexão com Deus e nos apegamos a uma série de coisas. Eu estou vendo uma humanidade muito perturbada, muito agitada. As pessoas estão à flor da pele, buzinam no sinal antes que o sinal abra. As pessoas estão apressadas e produzindo muito pouco. Estamos fazendo muitas coisas, estamos apegados a muitas coisas e produzindo muito pouco. Lemos, mas a nossa leitura já é uma leitura que tem que ser dinâmica, porque a gente tem que acabar logo, e aí a gente não se aprofunda no que está lendo, não consegue mergulhar. A gente vê um filme e a gente não consegue se ater aos detalhes porque a gente quer que passe logo, a gente não gosta daquelas cenas muito demoradas, a gente quer a coisa muito dinâmica e não somos capazes mais de nos aprofundarmos. Vamos conversar dentro de casa, todo mundo já tem as suas opiniões, ninguém topa ouvir absolutamente ninguém e fica aí uma confusão tremenda. Dá para viver assim, gente? Ou é melhor ouvirmos a palavra e sabermos o quanto precisamos remir o nosso tempo. A gente precisa aproveitar o tempo para uma coisa. Ernestina, Vânia, Elias, Sandra, João, Karina, Isilda. Precisamos aproveitar o nosso tempo para sermos cheios do Espírito Santo, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, a percepção do tempo, ela é diferente, ela passa a ser produtiva, a gente se torna mais objetivo. Por causa da nossa carne, por causa das nossas vontades, perdemos muito tempo na vida com muitas coisas. Quando estamos aplicados nessa jornada,
nessa militância do Espírito Santo na nossa vida, sabe o que acontece? A gente aproveita melhor o tempo, porque fala o que tem que falar, cala no que tem que calar, não desperdiça tempo, não faz as coisas com pressa, a gente só chega a uma moderação, Vânia, do tempo favorável quando estamos direcionados pelo Espírito Santo. Quando a nossa mente ela devaneia, quando ela fica solta, perdemos. Olha só, eu chamando você de Elias, e nem sabia que teu irmão se chama Elias, você se chama Eliseu. Eu amo Eliseu. Eliseu é um camarada na Bíblia que eu gosto muito mesmo. Eu adoro falar sobre Eliseu. Você estando aqui com a gente, você vai ver isso. Gosto muito de Elias também, mas eu sou muito fã de Eliseu. Eliseu foi um homem muito abençoado. Deixa eu ver aqui o que Vanessa está dizendo. Eu não estou produzindo nada, uma falta de atenção em tudo. Minha cabeça está um turbilhão. Deixa eu ver aqui. Mas é isso aí. Esse deve ser o nosso ponto de partida, Vanessa. A gente deve parar, refletir sobre a nossa vida, e esse nosso encontro aqui é para isso. Vamos parar e vamos pensar, será que a gente, no meio de todo esse turbilhão, está produzindo muita coisa? Não, talvez não. Somos muito carentes dessa novidade, somos carentes da criatividade. A gente vê as pessoas fazendo as mesmas coisas, não é? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito exigente com relação a tratamento, prestação de serviço, e eu vejo que não há um interesse das pessoas de prestarem um bom serviço. Elas fazem, na maioria das vezes, de qualquer maneira. Isso é carência de libertação. As pessoas precisam de libertação. Sandra está trazendo aqui algo que é verdade. Sandra, isso que você está dizendo é a sinalização de que vivemos dias maus, dificuldade de leitura, concentração e foco, produção rasa. Produção rasa. As pessoas são incapazes de escreverem, são capazes de irem além do superficial, elas vivem de passarem e receberem mensagens por WhatsApp, mas não se aplicam em absolutamente nada. Não é? É difícil você ver um profissional que é bom naquilo que faz. Ele dá um tapa, vai ali na superficialidade. E quando eu estou falando isso, a proposta não é aqui da gente criar metas que um coach possa nos ajudar, ou um psicólogo voltado para teoria cognitivo-comportamental, não é? Não, eu estou falando Gestalt terapia, eu estou falando aqui de libertação. A gente precisa chegar à conclusão de que tem coisas sobre as quais precisamos de libertação. Não é? Vânia está dizendo, se eu não tivesse da terapia, eu não sei o que seria nesses dias maus. É isso mesmo, a gente precisa de Jesus nesses dias maus. Porque tem um livro que explica como se concentrar mais, existe o profissional que pode te ajudar nisso, tudo isso é válido, tudo isso é saudável, é favorável, mas é preciso que haja libertação. Eu estou dizendo isso porque eu estou vivendo essa experiência dentro de casa. Nós aqui em casa chegamos à conclusão que existem alguns assuntos sobre os quais, quando nós conversamos, não há concordância. Por quê? Identificamos que é uma situação problemática, mas não conseguimos avançar no sentido de uma solução conversando. Sabe de uma coisa? A gente não consegue resolver conversando, então tem que haver uma libertação. Existem coisas sobre as quais a gente pode, ao identificar, propor algo. Bom, vamos fazer assim, vamos fazer... Ah, tudo bem, pronto, encontramos uma solução. Mas tem coisas que estão durando mais tempo do que precisam durar. Existem coisas que a gente já deveria estar fazendo e não está fazendo ainda. Então a gente precisa de libertação. A libertação, que não tem nada a ver com exorcismo, é quando a gente diz para Deus, não estou conseguindo. Eu já tentei e não estou conseguindo. É preciso que haja uma intervenção de uma esfera
sobrenatural, divina, tem que vir do céu sobre a minha vida. E aí, sabe o que acontece, Vanessa? Aí a gente manifesta o que a Bíblia chama de fé e diz que é indispensável para a nossa vida com o Senhor. A fé é indispensável. Então eu digo para Deus, Deus, eu não tenho solução não, está complicado aqui dentro de casa, estou confuso, estou perturbado, estou entediado, estou me sentindo esvaziado de propósito, eu não estou conseguindo tocar projetos, eu comecei algo, não estou indo até o fim, não estou conseguindo me aprofundar, estou muito raso. Ok, então eu preciso de libertação. Quando eu levanto a minha mão no sentido de sinalizar para Deus que quero, a coisa acontece. A coisa acontece. Vânia está dizendo, todos os dias tenho desafios onde testo minha libertação e venho me analisando quanto à vontade de Deus na minha vida. Meu emocional está muito exigente. É isso, às vezes a gente se exige demais e esse nível de exigência não produz. Não é? Estamos cheios de situações contraproducentes na nossa vida, então é chegar, jogar na mesa e lançar sobre o altar do Senhor a nossa ansiedade e dizer, olha, eu não consigo avançar. E é o que Karina está recuperando aqui para a gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o momento da gente agradar a Deus, dar louvor a Deus, dizendo, Senhor, precisamos de libertação. Não adoramos só a Deus quando dizemos, Senhor, eu te amo. Também adoramos a Deus quando dizemos para Ele, precisamos ser libertos. Bom, eu quero dar aqui para a gente terminar algumas coisas que a gente pode fazer para sermos libertos. A primeira coisa é realmente lançar isso diante de Deus e acreditar que Deus, Ele quer responder à nossa necessidade de libertação com amor e graça. Eu não sei lidar com o que eu preciso de libertação, tanto que eu preciso de libertação. Porém, cremos num Deus de amor e graça que vai saber lidar com isso. Então temos que ter essa confiança. Existe um Deus no céu em quem depositamos a nossa confiança que pode fazer o que nós não podemos fazer. Aí eu quero dizer 3 coisas para a gente terminar, práticas que a gente pode fazer. Adorar a Deus traz libertação. Se eu preciso de libertação, eu não posso me tornar obstinado para resolver aquele problema, porque talvez só de tocar naquele assunto já aumenta a nossa ansiedade. Porém, se eu lanço essa ansiedade e começo a adorar a Deus, Senhor, eu te adoro, eu creio que tu podes todas as coisas, enfim, aí a gente começa a entrar num ambiente que nos torna muito mais objetivos. Eu não vou produzir menos porque gasto tempo adorando. Quando eu adoro mais a Deus, eu entro num clima em que já sou capaz de aproveitar melhor o tempo, mesmo os tempos sendo maus. Eu sempre dou, Vanessa, um exemplo que quando a gente está bem acompanhado, até a fila do banco é boa. Não é? Até a fila do banco é boa. Você está na fila do banco, está sozinho, é chato, não é? Ficar ali aguardando. Mas você está com uma pessoa que não encontra há muito tempo, que você gosta muito, é a fila do banco, não é? Passa a ser uma bênção. Não é? Recentemente eu fui com o João Holanda lá para a igreja do pastor Marcelo, em Cabo Frio, pregar. Fizemos uma viagem para ir, outra para voltar, voltamos no mesmo dia, mas foi tão bom porque conversamos muito, não é? Tivemos a chance de conversar bastante, então foi bom. De repente, se eu fosse sozinho, seria complicado, seria entediante, seria cansativo, não é? Porque a percepção do tempo tem a ver com como minha mente está. Se eu adoro a Deus, se eu faço coisas que adoram ao Senhor, eu estou contribuindo para essa libertação. Gratidão liberta. Gratidão liberta. Eu sou grato pela vida de cada um de vocês, Cida, Sandra, Vanessa, Ernestina, João Holanda, Karine, Zilda. Todos vocês são muito especiais para mim, porque quanto mais me afeiçoo a todos vocês, parece que mais Deus me liberta.
Não é? Às vezes eu venho para fazer a live, mas estou me sentindo cansado, estou me sentindo assim, será que vai valer a pena? Será que eu vou falar alguma coisa útil? Mas aí quando eu vejo o pequenininho rosto de vocês, eu já fico animado. Não teve uma live que eu fiz sem ninguém. Essa é a live 208, fora os programas que a gente fez, fora os devocionais, que já são quase 60, mas nunca fiquei sozinho. Olha que coisa boa. E aí eu sou grato a Deus por isso. Não é? Eu tenho dito aos meus filhos, a comida está tão cara que a gente tem que agradecer e ser muito mais reverente à hora da refeição, porque é um milagre todos os dias que você coloca a tua mesa e coloca a comida, serve a comida. A gente deve ser muito grato a Deus por isso, porque está difícil para tanta gente, não é? E você tem comida na mesa, já é motivo de glorificação ao nome do Senhor. E essa gratidão, ela é capaz, ela é libertadora. E a última coisa, quando você se torna capaz de, ao invés de reclamar, você profetizar a palavra de Deus. Aí tem que conhecer, não é? Remindo o tempo por quantos dias são maus. Você está firme nessa palavra, então você diz para Deus, Deus, eu quero aproveitar o melhor possível o meu tempo, porque os dias são maus. Você está profetizando a palavra de Deus. É colocar em ação aquilo que a Bíblia diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, segundo suas riquezas, não é? Nos suprirá as necessidades. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, eu quero ter fé. Enfim, quando eu entro na palavra e começo a liberá-la o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tudo que a palavra diz é para mim, é para você. E à medida que eu me aposto disso, quando eu tomo posse dessas palavras e as libero, eu estou criando resistência para ser aprisionado. Não é? A prisão vem para tentar me conter, mas ela não consegue me apanhar porque eu estou liberando palavras poderosas que são como um escudo que protegem a minha vida. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar para que Deus liberte a minha mente. Eu vou estudar, eu vou orar para que Deus liberte a minha mente e me dê disposição. Como a gente vê pessoas reclamando de falta de disposição e energia para fazer as coisas? Isso é falta, sabe de quê? De libertação. E eu não me julgo melhor do que ninguém, não. Eu estou nessa também e estou junto com vocês. A gente vai lutar. Eu acredito que terça-feira é esse dia que o Senhor marcou para trazer essa libertação e nós vamos ser libertos juntos. Vamos gastar tempo, Sandra, falando sobre aquilo que estamos produzindo. Eu creio em nome de Jesus. Nós vamos abrir aqui para a gente falar o testemunho. Olha, eu orei, o Senhor me libertou, eu não estava conseguindo fazer nada, agora já estou conseguindo fazer. E aí é que passa a ser saboroso para a gente buscar a Deus. É entender que a gente não venera Deus porque Deus ele fica sentado num trono esperando adoração, não é? Lá, enquanto você não se derrama, ele não se abre para ti. Não, não. Deus deseja que você o busque porque você só tem condições de ser você mesmo no sentido de se sentir realizado quando você adora Deus, quando você é grato a Ele, quando você libera as palavras da sua lei, não é? Quando a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, é o que nos diz o salmista, não é? E eu te convido nesse momento a orar. Deixa eu só ler aqui o que Eliseu falou, verdade? Se formos imaginar mais longe, na África, muitas pessoas no Brasil não têm nada em suas mesas. Agradecer a Deus pelo que nos oferece, é um ato de fidelidade a Deus. Nos abençoa eternamente. Isso é verdade. Isso é libertador. Porque aí a comida, Eliseu, a comida já entra diferente. Não é? A comida sobre a qual eu agradeço e rendo graças ao Senhor, ela já entra diferente. O ambiente muda porque eu estou entendendo que eu estou diante de um milagre do Senhor. Vamos orar? Pai, precisamos de libertação. Nós não queremos dar nome aos nossos problemas. Queremos simplesmente nomear poderosamente aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Cremos que o Senhor pode nos libertar. Cremos que o Senhor pode nos resgatar. Cremos que correntes podem ser quebradas nessa noite e o Senhor nos enche de poder para fazer aquilo que é necessário ser feito. Já sabemos, mas não conseguimos, mas cremos que podemos fazer na força do nome do Senhor.
Dá-nos, Pai, dá-nos ousadia no Teu Espírito Santo para fazermos o que precisa ser feito. Ó Pai, que nós não nos iludamos dando desculpas sobre aquilo que não temos conseguido fazer. Que tão somente nos abramos à obra da libertação para que libertos possamos fazer mais. Que nada nos impeça, Senhor, de buscarmos mais a Ti, ouvirmos a Tua voz e sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Manifesta o Teu poder, Senhor, quebra grilhões, não temos vergonha de dizermos que precisamos de libertação. Vem, Senhor, libertar-nos nessa noite. Quebra aquilo que possa estar nos aprisionando. Derruba, Senhor, toda apatia, toda ansiedade, todo pânico, toda depressão, todo estresse, todo esgotamento profissional, Senhor, toda preguiça, toda procrastinação, em nome de Jesus, aquilo que começamos possamos terminar, aquilo que está roubando a nossa alegria possa ser banido do nosso coração e mente, que a nossa mente dê um devaneio, mas que a nossa mente seja cativa a Ti, Senhor, e que sejamos fortalecidos pela Tua palavra a cada dia, a ponto de liberá-la com a nossa boca. Ó Pai, dá-nos a oportunidade de demonstrarmos a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que possamos Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Dá-nos olhos espirituais capazes de contemplar o bem que fazes e que às vezes passamos batido, apegados aos nossos problemas e murmurações e angústias sem conseguirmos contemplar aquilo que tens feito. Ó Senhor, quebra as resistências nossas em relação àquilo que precisamos fazer, crenças falsas, doentias, limitantes. Tira isso, Senhor, de nós e nos faz enxergar que é projeto Teu, que avancemos, que a gente não fique no comodismo, na conformidade dos nossos vãos pensamentos, mas que a gente avance para o alvo que Tens para cada um de nós. Faz, Senhor, essa obra de libertação a qual necessitamos, nem sabemos como o Senhor vai fazer, mas pela fé cremos que hás de fazer, trazendo libertação e que essa liberdade nos conduza ao lugar que o Senhor tem para cada um de nós. Que a gente não se apresse, Senhor, mas que vivamos o hoje com profundidade, colhendo, extraindo as lições que precisamos agregar, aprender e acolher em nossos corações, que a semeadura seja feita de maneira profunda para que possamos frutificar. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês, que sejamos libertos pela palavra do Senhor e que celebremos a obra que Ele fará depois que nos libertar. Deus abençoe a todos. A gente volta a se encontrar amanhã, 7 horas, para a devocional.